Boa tarde, meus seguidores e meus perseguidores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos para mais um Rapidinha de Sábado. Para quem é das antigas aqui vai reconhecer esse lugar. Esse aqui é meu antigo cenário, fazia tempo que eu não gravava aqui. Mas hoje me bateu uma saudade de vir aqui. Aproveitei que eu tô só em casa, que tem gente viajando, o outro tá no futebol. Falei, vou montar toda a parafernália ali na sala e vou gravar lá para conversar com eles. Tava enjoado de ficar trancada naquele quarto. E pra você que não me conhece, caiu nesse vídeo de paraquedas, eu sou Bebel Real aqui no YouTube. Tenho esse canal há 5 anos. Esse quadro é o Rapidinha de Sábado, que eu falo do meu dia a dia, do meu cotidiano, das coisas que me acontecem na semana. E essa semana aconteceu muita coisa. E eu vim conversar com vocês, que eu quero... Como entrou muita gente nova aqui no canal, muita gente nova, tem gente que não sabe muita coisa de mim, me acompanha a partir das lives, me acompanha a partir dos vídeos novos e sabe pouca coisa de mim, né? Então eu vim falar um pouco de mim, um pouco de como tudo começou, desde que eu saí lá do sul, com que idade eu me tornei uma crossdresser, o que é uma crossdressing, o que eu fiz profissionalmente a vida inteira, né? Como eu me relaciono com os meus amigos, com os meus relacionamentos, como eu enxergo a vida. Para não haver julgamentos, para não haver, sabe, para não haver, para não haver fofoca, para não haver nada. Então vamos lá. Tenho 52 anos, me chamo Luiz, saí de Santa Catarina, nasci em Santa Catarina, filho de pai separado, sou descendente de judeu com alemão, italiano e negro, olha a mistura, né? Tenho o sobrenome predominantemente árabe. Vivi em Santa Catarina até os 17 anos, me formei em Santa Catarina no ensino fundamental, né? E aí, eis que encontro uma amiga, faço uma amizade e falo, resolvo ir embora para Porto Alegre. Vou embora para Porto Alegre virando para fazer 18 anos. Minha mãe quase enlouqueceu, saí de uma vida boa, confortável, uma família de classe média, mas falei, vou aventurar. Fui para Porto Alegre com a Rita, vivi em Porto Alegre 6 anos, tive um relacionamento gay durante 6 anos com um menino incrível. Trabalhei lá como cabeleireira, porque a minha formação é essa. Lá em Santa Catarina também trabalhava em salão, a vida inteira trabalhei em salão desde os 13 anos. Aí trabalhei num shopping que chamava Shopping Empon. Depois de lá eu conheci os meninos que trabalhavam no shopping, resolveram abrir um salão. Foi isso? Não. Eu fui me aventurar em outro salão e depois os meninos que trabalhavam comigo no Shopping Empon abriram um salão e me chamaram para trabalhar com eles, que era o Jô e o Everaldo. Trabalhei com esses meninos durante anos. A pessoa que eu vivia em Porto Alegre resolveu não, foi transferida para São Paulo naquela transição Banespa Santander. Teve aquela transição e algumas pessoas tiveram que vir embora para São Paulo. A pessoa que eu vivia teve que vir embora para São Paulo. Eu fiquei em Porto Alegre, a gente tinha um apartamento próprio que a gente comprou junto, eu e o menino. Eu fiquei lá mais 10 meses, ele ficou aqui ajeitando as coisas, veio para cá, alugou um apartamento ali no Higienópolis, na rua Sergipe, com a Consolação, bem na esquina, quase ali perto daquele novo metrô. Antigamente não tinha metrô ali, só tinha um cemitério e não tinha estação de metrô. A estação de metrô é bem recente. Morei um tempo ali com ele, separamos, eu passei por uma traição, a gente separou, eu fui morar só num apartamento na 9 de julho, que eu aluguei, bem pequenininho. Depois ele pediu, deixa eu morar com você, eu não quero alugar um apartamento só para mim, não quero ficar nesse apartamento grande da Sergipe. Eu acabei aceitando dele morar comigo, ele morou uns 6 meses comigo ainda, até ele alugar um apartamento no próprio prédio que eu morava. A gente ficou amigo, enfim, conheci outra pessoa, tive outro relacionamento, fui trabalhar num salão de beleza no Itaim Bibi, com uma pessoa que é minha amiga até hoje.
trabalhei 2 anos, depois ela vendeu o salão para uma outra pessoa que ficou mais 1 ano no salão, essa pessoa vendeu para uma outra pessoa, e eu fiquei mais 1 ano com essa terceira dona do salão, que inclusive vai ser minha patroa daqui a anos depois, daqui a muitos anos depois. Aí resolvo abrir meu salão. Né? Isso, quando eu trabalhava lá no Itaim Bibi, a gente trabalha como comissionado, né? Nesses salões, né? Nesses salões que eu passei, eu trabalhei por comissão, você é autônomo, você faz lá um registro na prefeitura, enfim. Todo um trâmite e trabalha como autônomo. Aí resolvi abrir o salão, o meu primeiro salão na rua Clodomiro Amazonas, para quem é aqui de São Paulo sabe onde é. Quase na frente do salão que eu trabalhava, me desentendi com a pessoa lá que era o dono do salão e abri um salão. Fiquei 3 anos nesse salão, que era uma sobreloja. Depois a gente mudou para uma loja na frente do salão que eu trabalhava, mesmo meu salão. Lá eu tinha depiladora, manicure, massagista. O que mais que eu tinha naquele salão? Depiladora, manicure, massagista e uma menina que fazia reiki. Aí mudo para uma outra casa na rua João Franco, que é uma travessa da Clodomiro, paralela a Juscelino Kubitschek. Isso eu morava aqui na Frei Caneca. Mudei para esse salão. Esse salão era uma casa gigantesca, montamos um salão na frente. O Adilson já morava comigo, já conhecia o Adilson na época. E fui morar no fundo dessa casa. Essa casa era muito grande, lá atrás eu tinha uma cozinha, um quarto, uma sala e um outro quartinho e um banheiro. Independente da parte que era o salão. Morei naquela casa ali 4 ou 5 anos, tendo o salão era um salão grande, tinha várias dependências, tinha vaga para carro, eu tive funcionárias, eu registrei carteira, eu tive empresa, né? Foi uma empresa grande, eu tive Neiva, eu tive Mari, eu tive... foi tanta gente que passou por lá que eu vou esquecer o nome de algumas das pessoas, inclusive elas me seguem, perdão meninas. Muitas das meninas são minhas amigas até hoje, outras eu não vi mais, foi embora para o Nordeste, mas tive funcionários incríveis que passaram por mim, que tem uma que é minha amiga até hoje. Aí num certo momento estava ficando difícil, o Adilson trabalhava aqui para o centro, o aluguel ficou caro, ficou inviável manter, porque uma casa na Vila Olímpia e no Itaim Bibi mesmo, né, em meados dos anos 2000, sempre foi muito caro aquele bairro. Aí eu falei para o Adilson, não quero mais salão, não quero mais responsabilidade, eu queria fechar tudo e trabalhar por uma pessoa, sabe, voltar a trabalhar em salão. Porque eu não quero mais essa responsabilidade de toalha, de produto, de manicure, de funcionário, de depilador. Tinha depiladora, de fofoca, de imposto. Aí eu vendi o salão de porta fechada para uma mulher lá de São Bernardo do Campo. Ela veio com um caminhão e pegou todos os móveis. Eu tinha móveis muito legais. Eu fechei o salão e vim morar nesse apartamento que eu moro aqui há 18 anos. E pasmem, a pessoa do último salão que eu trabalhei, lá que eu abri o salão na frente dela, me chamou para trabalhar com ela. Eu soube que você está fechando o salão, você tem uma clientela grande, não sei o que, você não quer trabalhar comigo? Ela tinha um salão ali na Vila Olímpia, mas do outro lado da Faria Lima, numa rua chamada... Coronel Ferreira Lobo. Fui trabalhar com ela, com a Vandinha, fiquei lá na Vandinha mais 3 anos, tudo isso já tem anos atrás. Fiquei mais 3 anos com a Wanda e ela resolveu que ela queria ir para Moema, abrir o salão em Moema. E eu nunca gostei de Moema. Falei, Wanda, não vou para Moema. Vou ficar por aqui. Eu já tinha carro, sempre tive carro. Tive meu primeiro carro com 18 anos, né? Lá em Porto Alegre ainda. Eu vou ficar por aqui atendendo os clientes da Vila Olímpia. E eis que estou na Vila Olímpia até hoje. Com a clientela que eu tenho meu carro, eu vou até elas, eu atendo elas a domicílios, eu não tenho mais imposto para pagar esse tipo de imposto, eu não tenho mais aluguel, eu não tenho mais encargo de ter funcionário, então assim, eu não tenho esses problemas todos que quem é empresário tem, né? Eu sou autônomo, pago lá as coisas que eu tenho que pagar como autônomo, faço o meu rolê, trabalho no horário que eu quero, dentro das possibilidades que eu possa combinar com a minha cliente. Não trabalho segunda-feira, às vezes não trabalho terça, trabalho bastante sábado, sexta, quinta, às vezes quarta.
Tenho clientes na Vila Olímpia, tenho clientes no Extremo Sul, tenho clientes na Lapa, e assim eu tô desde que a Wandinha fechou o salão, que eu não quis ir para Moema. Acho que tem o quê? 2008, 9, 10, 11, 12, eu fiquei com a Wandinha. De 2013 para cá eu tô a domicílio, né? E para mim é muito bacana, sabe? Porque eu vou na casa dessas pessoas, eu atendo elas no horário que elas querem, eu criei um outro tipo de laço com elas, eu faço o meu horário. Tem muita gente que eu vi casar, que eu vi ter filho, que eu vi crescer. Tem gente que era criança quando eu frequentava a casa, hoje é moço, sabe? Mas eu nunca fui uma pessoa vadia, eu sempre corri atrás, eu sempre trabalhei. Tanto é que eu tenho uma casa legal, bacana, tenho meu carro, tenho minha vida, tenho uma vida confortável aqui em São Paulo. Não sou rica, né? Mas tenho uma vida que eu consigo me manter, eu consigo fazer minhas viagens, eu consigo fazer minhas férias 2 vezes por ano. Tô saindo de férias agora, no dia 25, indo pro Sul passar meu aniversário com a minha mãe, né? Fico lá 10 dias sem fazer nada, só curtindo a minha casa. Viajo no verão, viajo no meio do ano. Já fiz minhas viagens internacionais, que não vem ao caso, sabe? Nunca lesei ninguém, nunca roubei ninguém, nunca usei meu corpo para ganhar dinheiro, né? E também não tenho nada contra quem usa, pelo amor de Deus, só tô fazendo um comentário aqui, né? E aí agora vamos, essa é a parte profissional. Nossa, eu fiz uma depilação nas pernas, tá cheio de totó. Olha o rolê aleatório. Agora vamos para Bebel. Onde entra Bebel na minha vida? Eu, menino gay, fui casado com esse menino de Porto Alegre durante 6 anos, e vim pra cá porque ele veio trabalhando no Banespa. Fiquei com ele um tempo aqui, me desiludi, levei um chifre. Terminamos, arrumei um outro namorado, tive um outro relacionamento gay e acabou esse relacionamento e fiquei sozinho, né? No gênero masculino, fiquei sozinho, levando uma vida como um homem gay cis, né? Me divertindo, indo a boates, indo a balada. Me deu esse cabelo, tá muito lambido. Peraí, gente. Peraí, que isso tá me incomodando. Eu hidratei isso aqui. Pronto, não é bonito, mas é melhor que esses cabelos caindo no meu olho. E eu, assim, sempre fui menino afeminado, né? Menino gay afeminado. Lá na minha infância e adolescência, já roubava a calcinha das minhas irmãs e eu não lembrava. Depois que elas me lembraram disso, e já usava e já botava a toalha na cabeça, mas nunca tive essa dúvida que eu era um homem gay. Nunca tive, eu sou uma trans, nunca tive isso. Nunca fui ter isso depois de adulto. Também resolvi isso. Aí comecei no início dos anos 2000, comecei a ver as drags, mas eu achava que aquilo era muito legal, tudo, mas não tinha a ver comigo, porque as drags antigamente, elas eram muito voluptuosas. Hoje existem umas drags tipo assim, isso, né? Maquiagem, um cabelo, uma roupinha, drag. Antigamente as drags tinham a maquiagem muito branca, muita purpurina, muita coisa na cabeça. Ainda tem umas drags bem assim daquela época, bem exageradas, né? Que era o sentido da época, né? Mas eu comecei a me montar, comecei a sair, quase não existiam crossdressers. Eu já tinha ouvido falar de crossdress, que crossdress significa o quê? Homem que se veste com vestes do sexo oposto. Pode ser um homem hétero, pode existir um homem hétero que se monta de crossdressing e não tem desejo sexual por homem. Normal, ele só se veste de mulher, mas ele continua sendo heterossexual e gostando de mulher. E existem os homens gays que são crossdressing, como existem mulheres crossdressing que se vestem de homem. É só o ato de inverter o seu estereótipo, como você se veste. O que você faz na cama independe do que, sabe, do gênero que você quer representar. Eu sou uma crossdressing, mas eu sempre fui um homem gay, eu sempre gostei de homens. Então tem todo um outro contexto aí, mas não necessariamente você precisa ser uma crossdressing gay, né? Gostar de homens, enfim. Você pode ser uma crossdressing, mas pode ser homem. Como existem clubes no mundo inteiro, como existem clubes aqui no Brasil de homens héteros que se montam, né? Esse é história para um outro vídeo. E eu comecei a sair montada. Eu ia numa boate que chamava Planet, que ficava na Rego Freitas ou na
Bento Freitas, acho que na Rego Freitas. E lá era uma boate LGBTQIA+, mas que iam mulheres trans, homens gays para namorar, e iam pessoas que se montavam e namoravam também com homens que tinham interesse pelo feminino. E eu comecei a ficar com as pessoas ali. E uma pessoa também me disse uma vez: você ficaria muito bem montada, um homem hétero. Olha aqui as aspas, que eu ficava, que gostava do feminino, porque eu era muito afeminado, e ele sugeriu que eu me montasse, daí eu comecei a me montar. E eu comecei a ficar só com esses tipos de homens que gostavam do feminino exacerbado. Cabelo, roupa, calcinha, salto, que não são homens gays, porque homens gays não ficam com pessoas que usam calcinha, salto, que têm um cabelo comprido, que se maquiam. Eu posso até ter amigos, eu tenho um amigo que namora com uma drag queen, só que a drag queen, ela sobe no palco, faz o show dela, tira toda a indumentária, a roupa, e volta a ser um menino e namora como um homem gay, entendeu? E daí nasceu a Bebel. Aí eu logo conheço Cíntia Machado, minha grande amiga, e a gente começa a sair, viajar, ir para o Rio, e aí começou a vir forte a internet, com sites de encontros, site de pegação, balada de swing, aí eu frequentei todo esse mundo como Bebel, né? Frequentei todo esse mundo como Bebel, conheço várias figuras interessantes, né? Me relacionei sexualmente, me relacionei afetivamente, tenho uma relação afetiva há 13 anos com uma pessoa que é muito aberta e muito liberal, porque a pessoa não pode estar comigo, mas a gente se entende assim mesmo e está tudo bem, cada um faz o que quer da sua vida, desde que a gente se cuide para estar junto no próximo momento, né? Não se cobra nada um do outro. O que mais que eu vou falar da Bebel? E a Bebel é feliz, sabe? A Bebel não quer guerra com ninguém, a Bebel não quer briga com ninguém. Aí eis que surge a internet como hobby, porque eu não estou aqui como profissão, porque eu tenho a minha profissão, eu vivo do meu dinheiro. Conheço Luísa, maquio Luísa, ela fala: Bebel, monta o canal, não sei o que, aí montei o canal, conheci vocês, conheci muita gente legal, eu fiz várias amizades aqui de pessoas que têm canais, que já tenho contato direto com algumas pessoas, como tinha com Paula, como tenho com o Maico, como eu tenho com Paulette Pink, como tenho com a Luísa. Outras pessoas eu tenho só contato virtual, porque as pessoas moram longe e nunca vieram a São Paulo. Fiz vários amigos, fiz alguns desafetos, né, porque a internet ela é sobre isso, mas eu não gosto disso, eu não gosto dessa energia. Eu nunca vou, como é que eu vou explicar isso para vocês? As polêmicas que eu me envolvi, algumas eu fui envolvido, né, e tá tudo bem, né, eu desejo sorte para todo mundo, eu não quero essa energia para mim. Eu só queria que vocês conhecessem como a Bebel nasceu, como a Bebel vive, como a Bebel se relaciona, né? Eu não sou nem marginal, eu trabalho desde os 13 anos, gente. Desde os 13 anos eu tenho uma casa linda que tem 2 vlogs aí. Não é meu, mas eu moro aqui há 18 anos, não é barato. Não quero me fazer de milionária, mas eu moro aqui há 18 anos, eu mantenho isso aqui com uma forma digna. Tenho o meu imóvel no sul que está à venda, que se Deus quiser eu vou vender e vou comprar um imóvel aqui em São Paulo. Né? Tá difícil vender as coisas ultimamente, né? Meu imóvel tá lá desde que acabou o inventário há 5 anos, a venda, aí aparece comprador, e depois ele desiste, porque as coisas ninguém mais tem dinheiro, né? Ninguém tem dinheiro para comprar um imóvel, é difícil fazer financiamento, mas estou aqui, eu consigo pagar meu aluguel, consigo ter a minha vida digna, pagar meu carro, quer dizer, meu carro está pago, né? Manter o meu carro, manter minha saúde, manter o meu mercado, manter os meus luxos dentro do que eu acredito que seja luxo para mim, né? E vou vivendo, venho aqui, gosto de vocês, me divirto, faço as minhas lives, conto as minhas histórias, mas eu sempre deixei muito claro: se eu precisar, eu vou no Google AdSense, cancelo a conta do Google, apago todos os vídeos, eu vou viver a minha vida anônima, que é muito mais tranquilo. Vocês não têm noção como é difícil estar aqui, como é difícil dar a cara a tapa, se expor, ter a sua vida vasculhada, ouvir calúnia. Às vezes tem coisas que não ficam lá nos comentários para vocês, tem coisas que o YouTube retém, né? Essa semana mesmo, assim, eu recebi um monte de comentário,
horrível, 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 cheio de haters, cheio de ódio, me desejando um monte de coisas, de gente que não sabe nada da minha vida, não sabe nada da minha história, não sabe nada do meu caráter, não sabe nada da minha família, me desejaram tanta coisa horrível que vocês não têm noção, mas aí o YouTube vai lá, graças a Deus, o YouTube não passa isso para vocês, mas a gente lê, isso dá sabe? Às vezes eu entendo as pessoas, às vezes eu entendo gente que surta com a internet, que tem que tomar remédio controlado, que fica doente, porque a internet não é fácil. E a gente é desse tamanho. Aí você fica imaginando o que não passa uma pessoa grande como a Anitta, com grandes, sabe? As pessoas se mostram muito fortes aqui, né? Ai, as pessoas são fortes, mas quando a gente deita no travesseiro, toda essa fortaleza tá aqui, ó, só com a gente. É só a gente que tem que digerir isso, engolir isso. Não é fácil, gente, não é fácil. Então era isso que eu queria falar com você que entrou aqui novo, com você que é antigo. A gente nunca teve esse papo muito sério aqui, né? Sempre eu venho pra cá e dou risada, e faço live, e bebo, e faço maquiagem, mostro as minhas viagens, mostro a minha casa, e falo dos meus fulejos, mas eu nunca contei como é que foi a minha história desde o começo, né? Então, assim, sempre trabalhei muito. Dei emprego para muita gente, tive funcionário de carteira assinada. Então, assim, eu considero que eu colaboro para o movimento do país, eu pago imposto, eu pago, sabe? Tudo isso aqui não é barato, gente, sabe? Meu dinheiro não cai do céu, meu dinheiro não cai, sabe? Minha mãe tem grana, mas não é sobre ela, ela me ajuda de vez em quando. Se eu não for à luta, eu não sobrevivo aqui em São Paulo. E quem mora em São Paulo sabe que São Paulo é uma cidade difícil, né? Ou ela te abraça e te ama, ou ela te odeia e te expulsa. Não é fácil viver aqui. É isso, meus amores. Eu vim aqui só para falar um pouquinho sobre mim, sobre Luiz, sobre Bebel, né? Sobre minha trajetória profissional, sobre a minha infância, adolescência e juventude, até os meus 52, daqui a uma semana e meia, 53. Esse final de semana, excepcionalmente, a gente não vai ter live. A minha sobrinha tá vindo pra cá com o marido dela e meu sobrinho neto de 7 anos, que eu tô super feliz. A gente vai passar um final de semana juntos. Eu quero levá-los à Aparecida do Norte. Eles estão vindo, inclusive, de carro. A gente vai a Santos, a gente vai dar uma curtida por aí. Então, possivelmente, domingo à noite eu vou estar jantando com eles em algum lugar, eu vou estar fazendo alguma coisa com a minha família, então eu não vou aparecer no ao vivo. Ela está fazendo aniversário, minha sobrinha, esse final de semana, e vem passar o aniversário comigo. Ela é minha sobrinha e minha afilhada. Então a gente não vai ter live, mas eu volto na semana. No meio da semana eu vou fazer uma live no meio da semana pra gente conversar, se despedir antes de eu viajar, porque aí depois eu viajo, vou ficar lá 10 dias, eu acho, com a mamãe. Quero curtir minha cidade, quero pegar uma prainha, mesmo que no frio, sabe? Tava comentando com um amigo meu, vamos comprar um vinho gostoso, botar num cesto, botar uns quitutes, pegar o carro lá na praia, ir lá para uma praia deserta, fazer um piquenique na areia, sabe? Assim, de moletom, no frio. Faz tempo que eu não faço isso, eu fazia muito isso quando eu morava lá. Preciso sair um pouco dessa energia da internet. Eu já falei, eu vou botar o telefone numa gaveta, só vou tirar ele da gaveta para fazer stories, às vezes lá, mas eu não quero ficar lendo nada, não quero ficar entrando em canal, sabe? É isso. Meus amores, beijo, bom sábado pra vocês, bom domingo, pensem em tudo que eu falei, tá bom? Vamos mais amor, menos ódio e até o próximo vídeo ou a próxima live. Beijo, eu amo vocês.